Bom, falar para você sobre saúde do corpo, saúde mental, a mente. Corpo, mente e alma. Gente, a gente tem que cuidar das três coisas juntas. Tem que cuidar do corpo, como é? Higiene, cuidar da saúde do corpo, a higiene, tomar banho, essa coisa toda. Tem que cuidar da mente, a leitura do bom livro, não é? Viajar, passear, isso é cuidar da mente, né? Aquela higiene mental. E cuidar da alma também. Você já parou para pensar que hoje em dia há um desenvolvimento muito grande da psicologia, da psiquiatria. Hoje os psicólogos são mais acessíveis. Hoje há uma quantidade muito maior de psicólogos a serviço da população, cobrando preços populares, inclusive, para a pessoa ter acesso ao tratamento psicológico, que é um tratamento super eficiente, como é que eu digo, meu Deus do céu, fundamental. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um médico. As pessoas não reconhecem, tem um preconceito muito grande com psicologia, com psicólogo, não é verdade? E apesar de tudo isso, desse desenvolvimento, se fala muito em ansiedade. Nunca se falou tanto em ansiedade, em doença mental. Mas o que está acontecendo? Quanto mais se desenvolve a ciência, quanto mais profissionais a serviço das pessoas, mais acessível às pessoas, mais pessoas estão adoecendo da mente, estão com problema mental. Hoje o povo traz essa matéria aí sobre a questão da saúde mental. Bom, sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Dr. Lucas Ito, que ele é médico da família, né, e conhece bem essa questão. Dr. Lucas, muito bom dia, doutor. Bom dia a todos. É um grande prazer estar com vocês hoje. Dr. Lucas... E aposto para ajudar você e a todos que precisam. Não deu tempo de chegar no trabalho, o doutor Lucas parou o carro para atender a gente, dando essa entrevista aí por videoconferência. Doutor Lucas, não é comum você procurar um médico e dizer que está com problema de saúde da alma, está com doenças da alma. Como é que é essa história, como é que a medicina lida, como é que reconhece que a pessoa tem que tratar a alma também? Como é que é essa temática, doutor? Isso não é tratado nas nossas faculdades das ciências da saúde. É algo bem novo, né? Por quê? Quando a gente estuda, nosso foco normalmente é no corpo. E então nós acabamos estudando mais as doenças, como as doenças atuam no nosso corpo, né? E aí a doença eu sei como é que ela é transmitida, como é que ela se manifesta no corpo, como é que ela, qual o tratamento, qual a medicação que eu posso utilizar e qual é a complicação que ela pode gerar no corpo. Mas pegando um gancho, né, nos últimos anos da pandemia que a gente viveu, a gente viu que em algumas pessoas a Covid-19 foi apenas uma gripe passageira, com alguns sintomáticos, né, alguns analgésicos, antialérgicos, ela melhorava. Só que em outras pessoas existia um adoecimento grande, que precisava de internação e muitas vezes gerava repercussões em que a pessoa ficava não só doente do corpo, mas também com repercussões de medo, né, de temor, e é onde foi acometido a alma dela. E a gente não sabia como tratar essa parte. E aí é onde a gente começou a estudar mais essa parte da alma do paciente. Como as doenças fazem a repercussão no corpo e na alma e, consequentemente, na mente. Há um tratamento específico, né? Não há uma medicação específica, certo? Mas isso daqui que é para a sua alma. Não existe isso, né? E a medicina também, o médico, o formando, né, aquele estudante de medicina, ele também não vai ver uma disciplina sobre isso, né, como tratar a alma do ser humano, não vai ter essa disciplina. Como é que o médico, portanto, pode reconhecer que aquela pessoa não está precisando de um tratamento só do corpo, está precisando de um tratamento da alma também? Que tipo de sintoma você identifica isso? Diariamente chegam para mim e para vários outros médicos pessoas que têm um sintoma, por exemplo, de palpitação, um batimento do coração acelerado, e fazem todos os exames, eletrocardiograma, Holter e vários outros exames, e não é identificada nenhuma patologia, né? Primeiramente, a gente precisa ver
que existem algumas bases orgânicas, né? O paciente que está, por exemplo, com palpitação, como eu citei, ele pode ter algum desequilíbrio hidroeletrolítico, ele pode ter alguma doença da tireoide, por exemplo, e isso deve ser investigado. Mas muitas vezes a gente investiga todas as causas, possíveis etiologias de uma doença e não dá nada. E aí a gente encaixa na caixinha de saúde mental. Não, isso é só uma ansiedade. Não, isso não é só uma ansiedade, né? Isso deve ser tratado de forma correta, de forma mais aprofundada, tanto por médicos como por psicólogos. Agora sim, isso deve ser estudado não só na faculdade de medicina, não só nas faculdades de saúde. Isso é um básico de educação. A gente deveria estudar isso com uma formação humana, de saber que a gente não tem só um corpo, tá? A gente tem um corpo e uma alma, e é isso que eu citava. Por quê? Porque vamos pegar o exemplo de uns animais, né? Um cachorro, um macaco, uma vaca, ela não pensa como o que é que eu vim fazer nesse mundo? Como é que eu posso melhorar a minha família, as outras pessoas? Ela não pensa isso. Só o humano tem a capacidade de pensar assim, dessa forma. E é dessa forma que a gente precisa encarar também essa parte das doenças, porque deixar de pensar que o ser humano possui uma alma grande que controla um corpo, a gente acaba sem tentar identificar o problema onde ele está, né? Então, tratando só o corpo, o paciente acaba não melhorando, a pessoa acaba não melhorando daqueles anseios que ela tem e agrava o adoecimento. Doutor, e como é que a gente faz, como é que é o tratamento da alma? É só com o médico, com o psicólogo, ou tem outros profissionais como um padre, um pastor, um espírita? Como é que faz esse tratamento de sintomas que o senhor identifica como sintomas de doenças da alma? Como é que faz isso aí? Primeiramente, a pessoa precisa se reconhecer que está com aquilo que é um vazio existencial, né? E que impacta nas doenças, né? Nessas doenças do corpo, um temor excessivo, palpitação, problema gastrointestinal. Então, ela deve procurar ajuda com médicos, com psicólogos e também com os padres. São fundamentais nessa busca, né? E também conhecer. Acho que a primeira parte é conhecer a si, procurar ler e entender, né, sobre isso, sobre o corpo e a alma, atuação, temperamento, personalidade, caráter, virtudes, é uma das coisas mais importantes, como é que eu posso crescer nas virtudes, nos bons hábitos, e aí sim você vai estar corpo e da sua alma. Ok, conversando aqui com o Dr. Lucas Ito, esse assunto é muito extenso, muito profundo, também exige muita profundidade, não dá só assim num bate-papo a gente exatamente encerrar a questão, tem que exatamente procurar muito mais pesquisa, mas gostei muito quando você levantou essa questão aqui, de que muitas vezes a pessoa fala que está com ansiedade, quando na verdade o problema é muito mais profundo, o problema é da alma da pessoa, é um vazio existencial, é uma falta de Deus, é uma falta de uma religiosidade, é uma falta de contato da pessoa consigo mesmo e com Deus. Muito obrigado, Lucas, um abraço para você e muito bom dia. Um grande abraço a todos. Você também, minha amiga, que está com aquela tristeza, está com aquela dor no coração, aquela angústia. Cairado, senta aqui comigo, ó. Senta não, conversa aqui comigo, ó. Aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa no coração. Procura rezar um pouco. Não importa qual seja a sua religião, não. Não importa a maneira como você reza. Conversa com Deus. Pede para Deus conversar com você, tá bom? Que Ele vai entender você, Ele vai lhe ouvir.